Salve, salve galera! Pois é, estamos aqui começando mais um Maquinistas, sem convidados, sem George, sem ninguém. Pois é, chegou o mês de julho, nossos convidados pedindo férias, nosso querido George também, precisando de um tempo com as crianças. Então a gente vai fazer o seguinte, eu também, obviamente, tirando alguns diazinhos de folga, mas a gente não vai parar a produção do Maquinistas, porque nossa equipe da Máquina do Esporte trouxe agora, nesse mês de julho, serão 5 programas tematizados com algumas das melhores respostas que tivemos ao longo desse primeiro semestre de 2025 para você. O tema de hoje vai ser sobre inteligência artificial e esporte. Um tema que vem crescendo cada vez mais e que ao longo deste primeiro semestre a gente falou bastante. Então, se liga aí, vamos acompanhar, começando com Pedro Mestriner, nosso primeiro convidado do ano, CEO da Horizon, que falou sobre a monetização de ativos no esporte com o uso da inteligência artificial. O Vini Gomier teve aqui também, sim, e ele falou assim, quando a gente tocou no tema inteligência artificial, ele falou assim, já é uma senhorinha de 70 anos. Né? A partir de tudo que a gente está conversando aqui, da rapidez com que tudo está acontecendo e tal, como você vê a inteligência artificial na indústria do esporte? Eu diria que o primeiro lado é o que nós comentamos brevemente antes, transformar conhecimento em toma de decisões ou minimizar risco em toma de decisão. Isso já com os dados que nós temos, como companhia e em outras linhas do mercado, isso já pode ajudar. Então é buscar eficiência. Você vai fazer uma peça de conteúdo, qual conteúdo funciona num sábado de tarde quando eu perco o jogo? Nós temos a capacidade hoje de fazer uma predição a 90% de acerto, daqui a um ano, esse post, se a equipe A jogou com a B, e é um sábado de tarde e ganhou o jogo, qual vai ser o valor disso, potencial daqui a um ano? Então, porque a gente tem um histórico. A inteligência artificial se alimenta de dados. Hoje, graças à capacidade de computação, vamos dizer assim, a gente tem dados. Então isso vai ajudar muito na produção de conteúdo, dos que querem entrar nesse caminho, obviamente. Portanto, produção de conteúdo, né, vai ser uma velocidade gigantesca. Segundo é trabalhar o histórico, né, o que a gente chama de arquivo. Você pega o Olimpíadas, tem 100 anos de imagem, de footage, de tudo. A gente não tem acesso a isso hoje. Né? Isso hoje, com inteligência artificial e tagueando de forma simples, você pode fazer um chop-chop de todo o arquivo e gerar conteúdo. Então, você está gerando mais peça. Né? A tendência de ticketing, né? Obviamente, isso é dados. Toda essa estrutura, como funciona uma empresa aérea, como funciona uma universidade, você pode melhorar muito isso. Existem coisas que não vão mudar, porque o esporte vive do momento, daquele gol, daquele cume de montanha, do que for. Isso, a inteligência, nem a normal, nem a artificial, que a gente chama, vai mudar, né? O que vai mudar é a criatividade que ainda nós mantemos, né? Porque acho que eu mencionei antes, né? A inteligência, ela soluciona problema que a gente já conhece. Ela é pro passado, né? É sempre. Ela é daqui pra trás. Daqui pra trás você tem o preditivo, sim, mas soluciona o problema que você já conhece hoje. A criatividade usa o desconhecido, né? Vamos dizer assim, para abrir nova possibilidade. E aí onde a gente tenta estar no meio. Porque só a inteligência artificial no esporte, tirando essa parte de dados, o resto ainda é uma indústria que vive de paixão, de gol. Não tem como você criar uma peça de conteúdo sabendo o que vai acontecer no jogo agora, na final, Conmebol, 40 segundos, o cara... como é que você pode fazer uma predição disso, né? Não existe, né? Essa é a mágica, né? Que tem a nossa indústria, né? Outras indústrias são muito mais, compras, delivery, etc. Você pode fazer uma série de coisas. Então a inteligência artificial vem para parte analítica, sem dúvida. Isso vai ser uma revolução. Atletas, a parte de performance de atleta tem clubes, quase todos agora, né? Mas isso vai mudar muito. E a combinação de tudo isso, né? Na parte de conteúdo, criatividade com dados históricos. Porque a guerra hoje que nós falamos é da atenção, né? Que obviamente todo mundo já fala nisso, não é uma coisa nova, mas a atenção é conteúdo. Conteúdo pode ser de hoje, pode ser passado, pode ser o que for, né? O futebol, o esporte no geral tem um arquivo gigantesco infrautilizado, né?
Inteligência artificial, como hoje a gente poderia colocar agora, ele vê 100 mil horas de footage, quase impossível, né? O custo disso hoje. Hoje você tem ferramentas e dados para falar, bom, isso daqui pode ter um performance interessante. Você tem capacidade de fazer A/B test constante com conteúdo. Vai mais nessa linha hoje, né, do que o Generative AI, que é a criação de coisas novas. Obviamente, ligas novas que estão surgindo, né, essas verticais com private equity por trás, competidora da NBA, Overtime, etc., que é uma geração super jovem, está acostumado a ver manga, cartoons, etc., você pode gerar conteúdo através disso, mas ainda estamos em fralda, né? Literalmente nesse... A indústria tem outras coisas ainda que solucionar antes de querer criar conteúdo utilizando uma ferramenta de inteligência artificial. Tem que solucionar financeiramente, a parte de patrocínio, colocar ordem na casa antes de entrar nessa parte. Agora, é inevitável entrar nisso, né? Vai acontecer, como já está acontecendo em algumas indústrias, mas o mais importante que a gente vê hoje é a parte de dados, né? É a preditivo, mudar do descritivo, né, para o preditivo. E isso é eficiência e maior retorno de inversão para o patrocinador e para o próprio clube, né? Esse caminho já existe. Nós já temos 50% dos clientes hoje, eu diria que no globais, né, buscando o que eu posso fazer daqui a um ano, a nível conteúdo. Já está empacotando a temporada seguinte inteirinha de conteúdo para testar, coisa que funcionou, coisa que está funcionando em outro mercado, mas de repente a cultura é diferente, mas deixa eu fazer. Por quê? Porque a marca está exigente. E isso sim ele já pode fazer hoje, com inteligência artificial. O conteúdo é a chave, né? Ainda é o ponto de partida, porque faz um vídeo vou dar um exemplo, né? Um vídeo de 30 minutos hoje já é difícil, agora os cortes são de 3 segundos na frente, porque senão volta. Isso vai ser, e a tendência, não sei se é piorar ou melhorar, né? Mas a tendência é só complicar mais. E sem tecnologia, como você gera agora tanto conteúdo? Você pega um clube de futebol europeu, ele produz em torno a 25 mil posts de rede social por ano. Todos os canais. Facebook do idioma X, o idioma Y. Como você produz tudo isso com 2 pessoas? Porque o clube não está investindo nisso. Apesar de Não ser, é o core, não é o core, né? E aí você tem agências que não é também, a agência não tem o dado, portanto, você fica naquele negócio que, ok, vou fazendo, mais ou menos, né? E aí gera o que nós falamos, né? A marca está buscando coisa, o delivery, o entregável já não é interessante, né? Então agora, com o dado, que nós falamos, né? Isso é chave para nós, e o dado para nós, uma peça de conteúdo é dado, né? Porque nós temos a impressão de onde ele veio, quem assistiu, qual audiência, que país ele estava, qual o CPM desse país. Claro, tudo isso é ouro. Hoje, que você tem que dar um diamante, né? Que você tem que dar uma polida nisso e dar os insights, como você mesmo falou antes, não só botar o dado, porque botar o dado hoje, inclusive, você morre afogado de tanta informação que tem, né? O que a gente faz é, ok, limpar tudo isso, para você é importante isso daqui, né? E traduzir isso no idioma que uma pessoa, uma criança de 10 anos possa entender, porque realmente também é difícil você operar com tanto dado que existe hoje, né? Quem também esteve conosco foi Rodrigo Fará, diretor de marketing da Shopee, quando fechou o contrato de patrocínio com o Flamengo. Eu falei aqui bastante, né, de ter uma compra simples e fácil. A gente tem uma série de ferramentas de inteligência artificial, até de criação, por exemplo, a peça que a gente criou do Terry Crews, a do 1111, que ele entra no mundo fantástico, todo o conceito inicial foi feito em inteligência artificial e depois desenvolvido. Mas falando de desenvolvido por designers, mas falando da tecnologia da Shopee, temos várias. Claro que a que passa não só para a Shopee, mas de outros aplicativos é a de recomendação de produtos para usuários, mas a minha favorita é uma que depois eu vou mostrar para vocês e recomendo quem estiver em casa tentar. Se você quiser pesquisar qualquer produto que seja e não quiser nem digitar, ali na barrinha de pesquisa você vai ver uma câmera. Você tira uma foto do que você quiser, eu garanto que você vai achar algo na Shopee ali.
clique, isso é inteligência artificial que tá lendo. Então, se eu quiser essa camisa bonita do Erich ali, eu vou tirar uma. Essa é exclusiva, né? Essa aqui é super exclusiva. Mas aí. Não, eu tô. Bonita. Essa é exclusiva. A gente vai tirar uma foto depois ali e vai ver que vai aparecer com um clique, já vai aparecer a relação de roupas ali, por exemplo. Inteligência artificial. É inevitável, né? Na sua opinião, é inevitável. Ah, Isso sim. Ligado ao negócio, ao business, não só na Shopee, mas isso pelo seu olhar, é inevitável, né? Sim, o avanço sim. da inteligência artificial. Sim, a gente está passando por uma grande transformação. Eu acho que a gente está sujeito, às vezes, a ter um receio que é normal com grandes... sempre que a gente vive um momento de grandes... Isso é uma opinião minha, né? De grandes avanços, a gente tende a ter algum receio. Outro dia eu vi uma futuróloga comentando sobre como o mundo estava reagindo à eletricidade, né? Um tempão atrás, e aí o mundo inteiro ficou com medo do que podia vir a acontecer. E foi nesse período que foram escritas livros como o Frankenstein, da Mary Shelley, por exemplo, né? Olha, era o medo o medo da eletricidade, por exemplo. E aí, esse discurso, assim, ela estava até acalmando, assim, não, tá muito receio dessa troca de acabar trabalho para as pessoas, mas não é. Pessoalmente, eu não enxergo isso. Eu acho que sim, a gente vai passar por um processo de mudança ali do dia a dia de muitas pessoas de trabalho. A gente já vê isso no setor da tecnologia, mas do mesmo jeito que talvez mude algum tipo de trabalho, aparecem outros que antes nunca existiam. Então, o processo é cíclico, é assim que eu vejo a inteligência artificial. Eu também acho isso. Mas para quem quer escrever, eu considero que ainda não precisa usar a inteligência artificial. Usar a própria, que é melhor. Outro dia eu virei Ricardo Betting, graças a uma inteligência... Como você virou, Ricardo? Cara, uma matéria que foi produzida... O Eugênio Gonçalves que me entrevistou para uma matéria dele. Aí, de repente, eu vi lá, Ricardo Betting, fundador da Máquina do Esporte. Eu falei, cara, Ricardo Betting eu não conheço. Aí eu não era um laranja que mas você aí, usa, não, né? no fim do texto, tinha embaixo, texto produzido com auxílio da IA. Aí eu falei, já entendi. Erich Betting. Rich... Olha só. Rico, apelido de Ricardo. Pumba. O rico, a inteligência artificial acertou, pelo menos. Não, nem isso a inteligência artificial soube fazer. Você tá vendo? Acertou, mas... Olha que espetáculo. Mas é o exemplo. De novo, a inteligência artificial é muito boa para algumas coisas específicas. Para quem gosta de escrever texto, quer ser jornalista, por favor. Use o cérebro. Por favor, aprenda. Use o cérebro. Aprenda a gramática. Escrever. Vai pesquisar. Vai buscar dados. Vai buscar informação. Usa a inteligência artificial para te facilitar vários termos de pesquisa. Mas na hora de pôr a mão na massa, o teu negócio é escrever. Perfeito. É pensar e escrever. Não é escrever o outro escrever para você. Esse é o ponto. Eu vou além, não só jornalistas, tá? Também marqueteiros, designers. Sigam esse mesmo conselho. Assina embaixo. Tudo, porque senão, aí sim, você vira substituível. Sim. Senão o teu negócio acaba. Se você quer trabalhar com área de criação de conteúdo, vamos tentar especificar desse jeito, a inteligência artificial é meio, não é fim. Não adianta. Com certeza. Não tem como. A inteligência artificial também esteve no programa em que falamos com Lincoln Oliveira, CEO da Stock Car. E ele falou de que forma o automobilismo pode se modificar pelo uso da IA. A Stock Car ela é altamente tecnológica agora, né? Então ela tem uma central da Fueltech, que é uma central chama FT700, que aquilo ali é um computador, né? E que tem uma capacidade de processamento enorme. A telemetria do carro vai ser em tempo real, né? Nós estamos iniciando conversa com essas Big Tech para trazer inteligência artificial e fazer análise instantaneamente dos dados das corridas, né? Isso tem tudo a ver porque isso gera aprendizado. Porque é caríssimo você pôr um carro na pista, né? Aí o simulador é a opção mais barata, legal, e ele está muito próximo lá da pista, né? Lá fora mais porque lá as pistas são todas mapeadas a laser, então você realmente mexe numa coisa ou outra, você está ali na pista. Aqui no Brasil nem tudo é mapeado a laser e aí você tem algumas diferenças, né? Porém, toda a parte de inteligência artificial com massa de dados, ele te dá uma qualidade de aprendizado enorme, que é o que falta no Brasil, né? Lá fora, eles já têm isso, eles têm software. Uma das empresas, que é a AVL, né, que é uma empresa austríaca, eu fui lá visitar,
e eles usaram na F2, na equipe do Gabriel, isso é uma vantagem incrível. Que assim, eu fui lá, visitei, passei o dia inteiro na fábrica lá com o presidente e os diretores, e eles estavam me apresentando, e eles faziam um simulador, e o Gabriel ajudou a desenvolver o simulador deles, né? E era assim, você ia para a pista, e aí ele falava, olha, eu preciso temperatura tanto, pista tal, e aí colocava, e o sistema, com inteligência artificial, pegando a telemetria de dezenas de outras corridas lá, e ele fazia o cálculo e dava o setup do carro. Uma coisa incrível, a diferença era de 1/10 do que mandava virar a volta e o que virava o Gabriel. Então ele falou assim, olha, com esse setup aqui, você deve virar isso aqui. Era 1/10 para cima ou para baixo. Ele tinha um errinho ali de um deciminho, 1/10. Mas quando você ia para a volta, era incrível. Ele falou assim, cara, e eu quero trazer este software para estocar, né? Então a gente está negociando com eles também para trazer isso. E usa inteligência artificial. Ele cruza dados, mas o que vai dar para fazer, porque este carro a gente tem 100% do projeto dele. O carro anterior não. Então, quando eu pego todas as peças do carro, coloco na suspensão, né, e eu coloco isso no simulador, no software de simulação, ele diz para mim, olha, se você virar 1 grau essa peça, que você vai fazer uma cambagem ou alguma coisa assim, você consegue virar tanto com essa temperatura esse tipo de pneu, né? O grande desafio é achar o composto do pneu, porque as fábricas não dão. Então eles pegam o pneu e testam e chega nesse cálculo, mas não é exato, porque a fábrica não passa, né? E com isso, o negócio foi assim impressionante, porque o tempo de setup do carro era um computador, o software, você colocava os dados, falava, e se eu virar aqui a barra dianteira esquerda da suspensão, aí colocava, piorava o tempo. Não, isso não dá para ser feito. Aí, esse lado aqui melhorou. Gabriel, agora vai e coloca, porque coloca a forma de pilotagem dele também é uma variável, que é como ele freia, É o estilo de pilotagem dele, né? a pressão do freio, tudo. Então, eles calculam tudo isso e dão um setup do carro. Falei, cara, isso em outro tempo. Tentativa e erro. Aí você perde a corrida, né? Por tentativa e erro. Mas num software desse, alguns engenheiros não gostam disso, porque o cara fala, não, esse é meu feeling. E o software está dando o feeling do cara, mas tem ali também a parte de leitura. Isso é o que falta aqui no Brasil, né? Falta no Brasil o jovem piloto aprender corretamente a telemetria. E se ele vai para fora sem saber telemetria, é um problema. Vai precisar de muito patrocínio para entrar na vaga, né? Nem com patrocínio, porque ele não vai conseguir ter o resultado, porque ele vai dizer que o carro... ele não sabe dizer se é o carro, se é ele, e se você não souber telemetria, a equipe lá fora talvez não seja tão boazinha com você. A inteligência artificial também ajuda a descobrir como monetizar conteúdo. E Dayan Morandi, CEO da For Content, esteve aqui falando sobre esse tema, como fazer dinheiro no digital. A inteligência artificial ela vai impactar o processo de edição. Então ela vai baratear o custo de produção. Isso para mim é muito claro. Em relação à produção em si, eu acho muito difícil ainda você treinar uma máquina para capturar o momento de emoção. Tá? É lógico que eu sei que a inteligência artificial ela consegue ter uma velocidade de interpretação completamente diferente. Cada vez maior. Mas o olhar do ser humano ainda é algo que faz uma diferença muito grande, né? Então, você ter um câmera ali que está ouvindo uma conversa e capta aquilo, ou que vê uma emoção diferente, vê uma criança com o pai chorando, ou alguém no colo, uma sensação de vibração diferente, eu acho que isso é o que transfere a diferença entre a inteligência artificial e o olhar de quem realmente está ali dentro. Tem um vídeo que rola nas redes sociais, que é de um jogo de beisebol, que o pai está segurando a criança e a cerveja, ele joga a criança para cima, pega a bola e pega a criança de novo em questões de segundo. Sabe? Pô, o cara que captou aquilo lá, a câmera, porra, aquilo lá virou um dos grandes virais esportivos nas redes sociais. Então, assim, eu acho que esse olhar, ele faz muito sentido pro ser humano, não pra máquina, né?
mas é lógico que a máquina daqui a pouco vai ter um prompt que vai também aprender. Vai dizer, isso. ó, olha se tem bebê na criança, vê se tem bebê e cerveja, pega qualquer coisa, né? Pois é. Isso é um perigo, inclusive. Sem filtro é um É perigo. um perigo. Mas você entende a minha visão? Mas do ponto de vista de negócios, eu acho que isso já é algo que já vem aí há alguns anos. Você tem, por exemplo, a transmissão da NFL junto com a Nickelodeon. Né? Eles conseguem fazer inserções via inteligência artificial há alguns anos já. Tá? E são inserções assim absurdas, a ponto de transformar um jogador profissional de NFL em um personagem de desenho em tempo real. E fazer a transição da jogada em questões de segundos. Tá? A NBA tem há alguns anos a utilização de inteligência artificial para fazer a inserção de emojis, de personagens diferentes, de áudios diferentes durante a transmissão ao vivo. Então você pode escolher um canal com a narração normal, como você pode escolher o canal ao vivo com a interação digital. Tá? Então eu acho que já existem essas soluções, as marcas já utilizam, tá? Mas eu acho que com certeza nos próximos meses elas vão começar a se popularizar. Vitor Machado, responsável pelo esporte no YouTube do Brasil, falou com a gente de que forma a rede social de vídeos está mudando o consumo de esporte pelo mundo. Como é que você vê a inteligência artificial na produção de conteúdo esportivo e isso linkado com o YouTube? O que você vê como tendência e o que já está rolando? Já está ajudando de novo a baratear a produção. Né? Então, uma das primeiras, né, do ponto que a gente falou recentemente aí, de por que fazer videocast, áudio, né? Custo de produção, ele sempre foi uma barreira e essa barreira ela vem diminuindo ano após ano e inteligência artificial vai ajudar isso em escala. Né? Então, a gente olha muito hoje para oportunidades para criadores brasileiros, por exemplo. A gente tem uma barreira de língua muito grande. Né? Os criadores brasileiros produzem conteúdo em português, você tem uma barreira de consumo muito desproporcional versus a quem cria conteúdo em inglês ou em espanhol, por exemplo. Inteligência artificial já está ajudando, né, em baratear processo de dublagem de conteúdo, e você vai ver cada vez mais isso e vai ver, né, criadores brasileiros ganhando escala mais global nesse sentido. Né? Então, isso é um caso clássico. Já existe, né, dentro do YouTube ferramentas, né, ainda em processo de beta, mas já disponíveis para alguns criadores, para que eles, né, façam, né, a dublagem automática de seus conteúdos dentro da plataforma. Então, assim, isso, na hora que a gente olha para frente, olha para o alcance que isso pode gerar, é muito relevante. Né? A gente tem exemplos, né, de criadores que já produzem, não usando inteligência artificial, mas conteúdo em português e inglês e consegue atingir um mercado, né, muito maior. Você acaba atingindo um mercado que tem o CPM, né, que é o dinheiro de publicidade maior, porque está, né, em dólar. Então você consegue gerar vezes 6. você consegue gerar negócios através disso. Então acho que esse é um exemplo bem claro do que está acontecendo hoje, né? E não só o YouTube tem uma solução nativa da plataforma, devem existir outras N no mercado, mas de dublagem de conteúdo já é uma, né? Produção de conteúdo vai ser outra, né? Então, como é que você desde ajuda a afinar ou a criar né, histórias, roteiros para sua produção de conteúdo, né? Lista de perguntas para um podcast. Então, você vai agilizar e vai baratear o seu processo de produção de conteúdo para permitir com que você invista seu tempo em outras coisas e consiga ali, de novo, acho que maximizar o seu tempo e o seu negócio dentro da plataforma. A competição no segmento de corrida de rua é cada vez maior. E Constança Novillo, diretora de marketing da ASICS, esteve aqui conosco e falou, além de cantar, volta nesse podcast depois para você ver, mas ela falou também sobre como as marcas se desafiam no meio desse cenário de alta competitividade de grandes nomes da indústria do esporte.
eu acho que o que está influenciando bastante o ecossistema agora é inteligência artificial, né? Isso está mexendo com tudo. Então, inclusive, essa semana, é que eu preciso ler um pouco mais, mas saiu uma notícia de que a ASICS está lançando, investindo junto com uma startup, um concierge, tipo um aplicativo que é quase um concierge de corrida, que te ajuda com um monte de coisa. Hoje tem um pouquinho disso em algumas ofertas, algumas propostas, mas eu acho que a gente está só no comecinho do que seria uma onda aí, uma fase de personalização máxima de qualquer coisa que você poderia fazer nesse mundo esportivo aí. Assim, vamos pegar a corrida como exemplo. Não, o teu tênis vai ser 100% personalizado para teu pé. Aí você vai ter no aplicativo lá um concierge que vai te dar exatamente o que você tem que... tudo. Aí tem que a palmilha ser desse jeito, a altura disso, daquilo. Não, tal, mas todas as coisas não só os treinos, a nutrição, a não sei o quê. Isso já até dá. Isso até já tem. Isso até tem. Então, eu até brinco, que outro dia eu brinquei de montar e aí eu pedi pra inteligência artificial dar, mas quais são os exercícios que eu tenho que fazer? Aí tinha lá, fazer a fundo, fazer não sei o quê, aí tinha lá, prancha. Aí eu pedi imagens, então me dá imagem de como é o exercício. A prancha, eles botaram 4 pranchas de surf. Ou seja, o robô ainda deu um tilt ali no robô. Tem que dar um refinamento, Mas é isso, tá cada vez... E isso veio em menos de 5 minutos, veio já todo um plano. Faz desse jeito, faz aquilo, para fortalecer, para isso, para aquilo. E embaixo tinha consulte médico, especialista, se tiver dor, tal. Não, e por exemplo, esse concierge aí que a ASICS tem investido. Enfim, eu tô que entender um pouco mais, porque foi tipo ontem que lançou a notícia. Está integrado, ou vai estar de certa forma integrado ao Runkeeper, que é nosso aplicativo de corrida, que vai estar também integrado ao Race Roster, que é o aplicativo, enfim, a plataforma de inscrição de prova da ASICS, que é da ASICS. Sim. O que a ASICS comprou, né? Sim. Que está integrado com o One ASICS, que é o nosso programa de fidelidade. Então, assim, tudo isso vai estar integrado, então o consumidor final e o corredor vai conseguir ter um suporte aí de produtos, serviços e experiências que vai acompanhar ele ou ela durante o ano inteiro, junto com as provas que ela colocou no calendário, ou ele colocou no calendário, que ele vai correr esse ano. E tá tudo integrado, né? Porque eles sabem qual é o tênis que tá usando para treinar, eles sabem qual é a tua prova-alvo, eles sabem, entendeu? Tipo... E vai te dar, obviamente, no fim, isso vira venda, né? Porque provavelmente eu fiz, tá na hora de trocar o tênis, ou melhor que você correr, faz o treino com esse e corre com aquele, sei lá, né? Tô entrando no detalhe. Exatamente, é dar o suporte durante a jornada inteira de todo esse capítulo de corrida desse ano dessa pessoa, entendeu? Então, acho que é tipo isso. Eu acho que agora tem aplicativos e serviços que estão lá, mas estão todos meio que separados. Sim. No momento que você junta tudo isso e eles estão falando entre eles sobre as coisas, connecting the dots, né, conectando os dados e as pontes aí, supostamente é algo mais forte, né? Algo mais exponencial, né? André Barros esteve aqui conosco, publicitário, foi um dos fundadores do canal Desimpedidos. Acho que é uma grande ferramenta, né? Isso para tudo, para baixar custo. 2013, né? 2013 mesmo, Boa. É isso aí mesmo. Para baixar custo, para conseguir ter mais celeridade. Acho que tem uma briga hoje que não é só para quem dá informação, é quem traz a informação primeiro, quem traz mais diferenciado a informação, o que você consegue trazer de diferente. Tudo que você ensinar o robozinho a fazer, o robozinho vai fazer. Putz, eu quero tirar os lances de forma automática que foram de atletas tropeçando durante o Campeonato Brasileiro. Faço uma playlist só com os lances de atleta tropeçando. Pô, lindo.
Você conta uma história diferente. Acho que ela te ajuda a contar histórias diferentes, a inteligência artificial, ao mesmo tempo que você tem todos os senãos ali de como que ela pode ser usada pro mal, né? Eu tava vendo, a NBA está fazendo já alguns testes de narração do jogo baseado em inteligência artificial. Pegando esse gancho e aí olhando a famosa produção de conteúdo, você acredita que a gente vai ter aí, num futuro breve, mudanças muito grandes a partir da inteligência artificial correlacionada com conteúdo? Já tá vendo, né? Assim, vamos pensar que o conteúdo não é só o recorte ali que a gente faz ali para pôr no TikTok ou no YouTube. Tem um impacto grande em produto final que gera o conteúdo. Um exemplo, acho que isso pouca gente fala, e até o Vinícius, eu cobro ele, fala, pô, Vinícius, você tem que contar mais essa história que é fenomenal, que saiu uma ordem prática hoje em dia no Campeonato Paulista. Então, acho que uns 2, 3 anos atrás, a Amante estava fazendo um trabalho para a NBA e Budweiser. Então, eles estavam fazendo toda a mensuração do retorno de investimento de mídia para a Budweiser, que é patrocinadora oficial da NBA lá fora. Eu não sei se vocês lembram, foi uns 3 anos atrás, que o Curry fez o recorde de cestas de 3. E eles fazendo essa mensuração, o que eles conseguiram ver por meio da inteligência artificial? Que na hora que o Curry arremessou a bola e a bola caiu, todos os painéis de LED estavam com Toyota. Então, falou, cara, no momento que rodou o mundo inteiro, não era a tua marca que estava patrocinando. Não era a exposição não era da tua marca, era uma marca que pagou, sei lá, 1/10 do valor que você paga. Corta agora para 2025, Campeonato Paulista, o que acontece quando tem gol no Campeonato Paulista? Entra a marca do patrocinador. Entra o patrocinador principal. Patrocinador do gol. Aí o Neymar fez o primeiro gol dele de volta no Brasil, sentou em cima da placa, tava o patrocinador, que não é o patrocinador do Neymar, que é a Betano do Gui, tava lá gigante, e o Neymar em cima, e a imagem que correu o mundo. Então isso acho que tem um potencial, um impacto para a produção do conteúdo, que isso impacta o produto final, o corte que vai ter, gigantesco já. Quando você vai para a narração em si, eu não sei, aí acho que vai demorar um pouquinho mais. O que traz também muita coisa que já está acontecendo é na tradução. Então, para você ter a dublagem do conteúdo feito na língua original para países que consomem pouco subtitles, legenda. Então, você pega uma narração de um gol do Messi em espanhol, o americano não está acostumado não vai ver legenda. Então, aí a inteligência artificial entra com dublagem e roda esse conteúdo nos Estados Unidos. Isso já tá rolando bem. E aí é outro impacto de conteúdo. Acho que a narração em si, criar a narração em si, não sei. Eu tenho minhas dúvidas se é para já. Mas tem muito impacto de conteúdo. A roteirização, já tem muita coisa de roteiro para conteúdo que é feito por inteligência artificial. Então, bastante para a própria narração dos jogos. O pessoal cria os facts ali dos jogos com a inteligência artificial, estatisticamente, né? Com a estatística ali, fala, puta, jogos entre Criciúma e Avaí. Aí dá um monte de informação lá, o cara monta o estudo dele e começa a trazer na transmissão alguns fatos legais. Então, isso acho que acontece bem e vai melhorar demais o conteúdo para a audiência. Agiliza bem, eu vou te dizer que os meus pré-jogos de campeonato português, se fosse hoje, era fácil demais. E encerrando esse nosso primeiro tempo dos melhores momentos do começo de 2025 aqui no Maquinistas, a gente tem a resposta de Thiago Viola, responsável pela área de inteligência artificial na IBM. Ele fala qual é o potencial que a IA tem para a indústria do esporte. Como o esporte se insere nesse universo dentro da IBM? Porque tem esse ano anunciou a parceria com a Ferrari, enfim, né, o esporte é vamos dizer, um produtor ali de várias, né, vários subsídios, acho que para a inteligência artificial. Como é que é essa interseção e como vocês fazem isso? Eu acho que aqui o esporte ele tem um gancho e ele tem uma riqueza no que são os dados. A inteligência artificial ela só funciona se ela tiver
dados e dados bons, para você poder treinar e tirar o melhor input dela. Quando você olha para o esporte, qualquer um que seja, você tem uma riqueza de informação muito grande. Né? Você fez a brincadeira aqui do futebol, mas o futebol, olha a quantidade de insights que você pode ter vindo do jogador, da bola, do juiz, do impedimento, da torcida. Então você tem vários insights que você consegue materializar tudo isso e colocar a inteligência artificial para aplicar N situações. Então, num jogo de futebol, você pode entender como está o público, se ele está comparado aos últimos tantos, se ele está funcionando bem, se a probabilidade de um time ganhar ou perder é maior ou menor, se a probabilidade do jogador tocar mais vezes na bola ou fazer um gol no final do jogo. Então, você tem inúmeras informações que correm com dados para poder ser aproveitado na inteligência artificial. Então, você pega o retrato do futebol, o tênis, o próprio automobilismo, né? Um carro de Fórmula 1 tem 10 mil sensores que a gente pode aproveitar de dados para poder interagir com o público final. Então, o que eu acho que é a grande sacada, principalmente da IA, com esse mundo de esportes, que foi onde a IBM começou esses últimos 2, 3 anos a colocar muita força, é o quanto eu consigo levar dessas informações para o público final. O quanto eu consigo colocar, olha, você está assistindo ao automobilismo, mas com uma segunda tela, você pode interagir, ver o piloto, ver o que está acontecendo, temperatura, se vai chover, se não vai. Então, é algo prático, muito mais atual, muito mais dessa geração que quer a todo momento consumir informação. Né? O tênis foi a plataforma inicial disso? Desde os tempos reais que tinha lá atrás, né? Que sempre teve com a ATP e tudo. Sim, o tênis com o US Open, na época nem chamava US Open, né? Tinha um outro nome, mas ele foi o precursor. Porque o tênis sempre é um esporte técnico, né? 1 para 1. E interessante que nesses últimos 30 anos, a atualização do que você consegue mapear com inteligência artificial é muito legal. Então, o último, por exemplo, o salto do US Open que a gente fez com eles, o aplicativo, você tinha todo o analítico do que ia acontecer, das pessoas, de quem jogava contra quem, probabilidade. Você tinha uma interação de inteligência artificial no jogo rolando. Então, o jogo estava acontecendo, a bolinha ia para um lado, para o outro. Ele tinha os comentários de rebate, de forehand, de tudo que estava acontecendo. Ele fazia a inteligência artificial já narrar esse jogo, seja em texto ou seja em áudio. Então, a gente teve os primeiros jogos de tênis narrados pela inteligência artificial. Então, a IA estava entendendo o que estava rolando no jogo e estava narrando para alguém que queria ouvir num canal específico. Né? Então, imagina o tamanho do potencial de você colocar a informação de novo na mão da pessoa que quer usar, quer entender, quer praticar. Esse é o tamanho do potencial da IA. Né? E para o próprio negócio do esporte, né? Quando começou a internet, eu estava na escola ainda. Tava na escola ainda, é bom, né? Eu não sou tão velho, mas é mais ou menos isso que eu tô dizendo. Mas era interessante porque você ter um lugar, na época era o Yahoo ainda, o Google não tinha chegado, ter um lugar que você podia pesquisar era muito interessante. Né? Era muito interessante. Você olha e fala, caramba, dá para pesquisar, que história é essa, né? Como é que você faz isso? E já sai resultado. Mas no começo, e aí acho que fazendo essa analogia do momento que a gente está hoje, ainda era muito pouca informação que estava disponível ali. Né? Aí você faz uma analogia de momentos, né? Eu ouvi um podcast que vocês fizeram um tempo atrás com o pessoal do Head do YouTube aqui no Brasil. Isso, com o Vininho, o Vitinho. E aí, cara, a gente era acostumado numa geração, vai assistir jogo, vai assistir alguma coisa, é televisão. Né? Hoje você vai para um YouTube, um canal, né, de prático assim de uso. Então é um retrato que é diferente. É diferente você entrar num streaming, ouvir, entender, assistir com uma segunda tela. Né? Então, de prática, esse tipo de atenção, até nós como IBM, quando a gente começou a observar esse mercado, a gente entendeu que o público assiste diferente, ele interage diferente. E como é que você leva a inteligência artificial para esse público? Né? Então, uma das parcerias recentes que a gente lançou foi com a Casa TV. A gente colocou a Casa TV porque ali tem um público que assiste futebol, que quer esporte, que tem milhões de telespectadores. Como é que a gente chega nesse público final? Então foi muito legal, a gente fez o que a gente chama do Yalison, que é justamente um assistente para justamente você fazer perguntas, interação, para saber se aquele profissional está indo bem, se eu contrato aquele jogador, como que vai ser o resultado do jogo. Então, de novo, para levar uma interação que talvez não esteja centralizado em uma pessoa ou duas pessoas, mas poder trazer interação, experiência diferente, hiperpersonalização por tipo de jogo, por tipo de mercado. Então, é esse potencial que a gente vai começar a usar da IA. Você não vai precisar saber tudo, mas tendo ela do seu lado, tranquilo. Né?
Bem mais fácil você comentar esse jogo. Ou não. É que, digamos assim, tem link com o que eu vou te perguntar agora. Quando a gente fala dos jogos de videogame, tipo FIFA, Football Manager, na sua visão, a IA vai também provocar uma revolução neste segmento? Ela já provoca, né? A IA, ela já provoca muito, porque tudo que você faz em pró de game, de novo, vou voltar para a base dos dados. Ali você já tem um grau de interação, de recurso, que a inteligência artificial já está predisposta ali dentro. Então, quando você tem um jogo de futebol, um jogo de ação, toda a progressão que existe dentro de um jogo, a inteligência artificial já está composta. Então, vamos supor, para ele poder ter um movimento diferente, para ele poder ter uma tática diferente, para ele poder entregar uma aventura diferente, ele tem inteligência artificial, que são os mecanismos que a gente chama de machine learning, sendo utilizados na essência do jogo, né? Era diferente dos jogos do passado, que ele era o que a gente chamava de faseado, né? Ele tinha fase, você sabia o que ia acontecer no jogo. Então era fase 1, o Tetris, era fase 1, fase 2, tinha que colocar e ele tinha uma lógica de 0 e 1. Hoje em dia, os jogos estão com inteligência artificial já pré-estabelecido, já embutido. Então, daqui para frente, o grau de interação, de colaboração, de uso prático da IA é muito diferente, é muito mais exponenciado. Só que hoje, dentro dos games, dentro da IA, isso já faz prática diária. Mas, assim, né? na sua visão, com cada vez mais velocidade. Muito mais, muito mais, muito mais. Os jogos cada vez mais estão numa seara colaborativa, né? Ninguém mais consegue jogar o single player que a gente chama, o multiplayer é o que faz sentido, todo mundo conectado em rede, todo mundo jogando, interagindo, se comunicando por voz. Então, cada vez mais essa tendência é seguir por esse caminho mesmo. Tiago, você citou esse acordo com o Cazé agora para trazer isso. Como a marca da IBM se posiciona nessa esfera aí do direct to consumer ali, que não é tanto público, né? Vamos dizer, vocês na verdade estão fazendo um B2B, mas que leva uma solução para o consumidor final. Como é que é esse trabalho de vocês? O posicionamento da IBM, ele sempre foi B2B, né? Ele é business, ele é o que a gente chama da IA corporativa. Só que, naturalmente, quando você olha esportes e você olha novas tendências, é importante que as pessoas conheçam efetivamente e consigam desmistificar a inteligência artificial. Então, quando você coloca uma IA numa Cazé TV, e aí tem o logo lá da IBM, e aí aparece o Watson, a pessoa fala, como assim? O que será que é isso? Né? Então, é uma realidade diferente. É uma realidade onde é uma realidade mais corporativa, onde os dados estão sendo controlados, estão sendo centralizados, onde a gente tem certeza que ele não vai alucinar, que ele não vai trabalhar com outra informação e dar uma resposta equivocada. Então, para nós como marca IBM, ele serve como posicionamento do que efetivamente pode se criar com a IA e, ao mesmo tempo, do que você pode tirar proveito para a sua empresa, para uma IA corporativa. Né? Então, você pode usar para fazer uma pergunta do jogador? Pode, mas se você quiser colocar a IA para fazer uma análise de um trator, para saber se você pode economizar bilhões, que é um caso que a gente tem com a Vale, ele pode ser realizado. Então, é essa diversificação de uso da inteligência artificial que é onde está o nosso posicionamento. Você usa IA do esporte até o retail, o banco, o varejo, onde você quiser tem inteligência artificial, que é onde a gente acredita muito. É IA para todos. Ela vai estar democratizada em qualquer tipo de indústria, efetivamente, né? Bom, a inteligência artificial, obviamente, é realidade já de muito tempo e vem sendo cada vez mais colocada em prática. Esse foi o nosso programa especial falando sobre inteligência artificial e esporte, como esse mercado tem se movimentado. Você já sabe, todos esses episódios do Maquinistas estão disponíveis aqui na nossa plataforma para você relembrar, rever ou reescutar o programa. A gente volta na semana que vem com mais falando sobre SAF, sobre liga, sobre como e os principais maquinistas da indústria que passaram aqui falaram sobre o tema que traz o futuro, o presente e o futuro do futebol brasileiro aqui do ponto de vista da política e dos negócios. Até a semana que vem. Tchau.